Muito bom dia, essa aqui é a turma das 5h57 e mais uma vez eu estou aqui nessa manhã trazendo temas interessantíssimos. E essa é a Semana da Honra. Hoje, não diferente, claro, falando sobre esse tema central da semana, eu vou falar sobre rebeldia oculta, quando a desonra se disfarça de opinião. Esse é o tema de hoje, então não se desfoque, fique atento aqui, curte esse vídeo, compartilhe, envia para alguém que precisa desse conteúdo para ter uma transformação ou uma direção na sua vida. Então, olha só, a rebeldia oculta, ela é algo que, como o nome já diz, você não percebe. Por quê? Porque ela não está bem clara, digamos, né? Então, quero começar com te dizendo aqui, ó, que existe um contexto espiritual. A honra é a atmosfera onde o favor de Deus se manifesta. Existe um ambiente de honra que você pode preparar, e a honra é a atmosfera onde Deus se manifesta. A desonra, nem sempre ela é explícita, mas ela pode vir muitas vezes mascarada de opinião, pode vir disfarçada de crítica, pode vir de crítica construtiva, né? A crítica construtiva ou independência espiritual. Então eu quero colocar aqui um versículo para dar o pontapé inicial que diz o seguinte, ó: toda autoridade foi instituída por Deus. Isso aqui está em Romanos 13:1. E não toqueis nos meus ungidos, Salmos 105:15. E os olhos altivos e o coração orgulhoso são o pecado dos ímpios, Provérbios 21:4. Então, como é que a rebeldia ela se oculta? A desonra, ela se disfarça, ela é disfarçada em uma linguagem sofisticada. Então, é só a minha opinião, eu faria diferente, e por aí vai. Alguns exemplos podem ir prosseguindo. Então, existe essa questão do disfarce, uma linguagem sofisticada que parece interesse, que parece maturidade, mas na realidade ela é uma desonra. O que é uma desonra? Porque na realidade está desonrando aquilo que a pessoa é ou aquilo que a pessoa faz de uma maneira sofisticada para o que? Justamente mascarar isso. Então a cultura da independência que rejeita cobertura espiritual, que rejeita liderança. Então sinais de rebeldia podem surgir muito nisso aí. Então eu quero compartilhar aqui alguns com você, que é o seguinte, ó: contestação contínua de liderança, certo? Críticas sem responsabilidade, isolamento com justificativas, digamos, justificativas fúteis, justificativas até mesmo espirituais, né? Fala, não, é a fé, ou isso, ou aquilo, mas são sinais de uma rebeldia oculta, ou seja, não está explícito, mas a pessoa ela pode estar usando algum desses segredos, alguma dessas artimanhas, essas máscaras, para justamente poder alcançar, poder tocar com a desonra de alguma forma. Então, a lógica do reino, ela traz uma obediência que atrai favor. E quando você usa uma obediência que atrai favor, você também atrai a honra, ou seja, esse é o segredo da honra. Então, o reino de Deus ele é estruturado em honra e autoridade. Quando você respeita a honra e também a autoridade, tudo na realidade que você planta, você acaba colhendo. Então, quando você respeita, quando você planta a autoridade e a honra, você acaba colhendo isso, colhendo honra, colhendo também autoridade. Então, quem honra sobe mesmo em silêncio. Então, quem desonra cai mesmo gritando. Então, um exemplo bíblico aqui que eu quero dar para você é o seguinte: Davi, né, o rei Davi, ele foi perseguido, não era rei ainda, mas ele foi perseguido pelo rei, até então era o rei Saul. Então, só que mesmo perseguido, ele escolheu honrar. E isso aí que fez toda a diferença na vida dele. A rebelião ela é como um pecado da feitiçaria. Isso aqui é uma anotação que está em
1 Samuel 15, 23, certo? Então, eu quero passar para você uma aplicação prática, uma aplicação pessoal, para que você possa implementar essa prática, não simplesmente uma prática, mas essa decisão, porque a honra ela é uma decisão, certo? Ela não é um sentimento. Você não sente, eu estou sentindo honra, então tal. Não, ela é uma decisão. Ou você honra ou você não honra. Então, quero trazer essa aplicação pessoal para você. Então, examine o seu coração, certo? Há algo que você se opõe à liderança, há algo que você se opõe às autoridades, há algo que você se opõe à liderança que Deus estabeleceu para você. Então, examine o seu coração com relação a isso, examine a sua mente, o seu interior, para saber para o quê? Para você fazer essa aplicação. Por quê? Isso já é uma aplicação, entende? Então, honra, ela não é bajulação, a honra é um posicionamento da mente, é um posicionamento, na realidade, do coração aí, para você fazer com as pessoas, porque a honra é para pessoas. Você pode honrar lugares, coisas, claro, mas a honra ela é para pessoas. Sempre ela está relacionada a pessoas. Então, vou dar alguns detalhes aqui sobre práticas de honra. Então, é o seguinte, evite alimentar conversas críticas. Por quê? Você pode fazer uma crítica. Existe aquela questão, quando você critica, é sinal que você desaprova, mas não simplesmente desaprova, você não concorda, mas você não é uma questão de concordância, mas quando você critica, você quer atacar, você quer acabar ferindo aquilo ali. Então, aí a pessoa critica, mas existem pessoas que vêm e falam, não, eu vou te dar uma crítica construtiva sobre isso. Na realidade, a crítica construtiva, ela também não existe. Por quê? Porque quando você quer construir algo, você não critica isso aí. Você dá uma solução, você dá a opção para a pessoa resolver aquilo ali. Entende? Porque pessoas negativas ou pessoas que são paralisadas, digamos que se paralisam facilmente, que são pessoas que são movidas pelo medo, elas olham para o problema. Pessoas positivas, pessoas que avançam, elas olham para a solução. E então, em alguns casos, algumas pessoas chegam e te dizem o seguinte, não, vou te dar uma crítica construtiva, olha, você pecou aqui, você errou ali, e isso aqui não está bom. Isso não é uma crítica construtiva. Na realidade, isso aí é uma máscara, na realidade, para desonra. Vamos dizer assim, uma crítica construtiva seria o quê? Digamos, não que exista a crítica construtiva, mas eu vou usar no termo que a pessoa gostaria que fosse quando está criticando. A crítica construtiva, entre aspas, seria o seguinte, olha só, você não conseguiu fazer isso por essa razão, mas se você fizer dessa forma aqui, você tem grande chance de conseguir. Ou então você talvez poderia tentar também de uma segunda maneira, ou terceira, e aí dá a ideia. Por quê? Porque isso, assim, assim, assado, eu tenho experiência nisso. Ou seja, você dá uma solução, um norte para a pessoa. E isso vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque aí sim seria, né, entre aspas, uma crítica construtiva. Porque em vez, na realidade, de você criticar, porque quando você critica, você desonra a crítica construtiva, que não é crítica, tá? Eu tô ressaltando bem essa parte para ficar muito claro. A crítica construtiva, na realidade, ela é uma desonra travestida, ela é uma desonra mascarada, ela é uma desonra enrustida. Então, a solução seria para você colocar no lugar da crítica construtiva. Então, evite ter conversas críticas. Tenha conversas produtivas, tenha conversas de soluções, conversas de soluções. Então, submeta-se onde Deus te plantou, submeta-se mesmo quando você não entende tudo, mas submeta, entende? Tem pessoas que dizem assim, olha só, meu tempo acabou aqui, eu não posso prosseguir, não consigo prosseguir, e colocam a desculpa dizendo, o meu tempo aqui acabou, tal, isso, Deus mandou tal coisa. Muitas vezes Deus não mandou nada. Na verdade é a pessoa, ou seja, talvez você que não esteja se submetendo ali. Porque quando você submete, não quer dizer que você aprova tudo, você concorda com tudo, mas você
respeita a autoridade. Não quer dizer que você tem que concordar com tudo cegamente, não é isso. Mas muitas pessoas ficam de lugar em lugar, de emprego em emprego, de escola em escola, de igreja em igreja, de organização em organização, porque falar, não, eu não me encaixei ali, eu não isso, eu não aquilo, na realidade é o quê? Ela não está se submetendo, e quando você não se submete, você não honra, ou seja, quando você não se submete, você na realidade desonra. Então, vem sobre você, algumas pessoas podem vir com esse papo, não, meu tempo ali acabou, tal. Na realidade, não está se submetendo, não está honrando. Só que quando você honra em silêncio, Deus, ou seja, quando você honra no secreto, quando você honra quando ninguém te vê, Deus, ele te promove para que todos vejam. Então, essa é a chave, esse é o segredo. Quando você honra em silêncio, quando você honra no segredo, no secreto, Deus te honra em público. Então, a honra é isso, um reconhecimento, quando você reconhece a autoridade, quando você se submete à autoridade, quando você se submete ao lugar. Então, esse é um princípio da honra, esse é uma pegada sobre a questão da honra aqui, que hoje eu estou falando sobre rebeldia oculta, né? Quando a desonra ela se disfarça de opinião. Então, eu quero passar aqui para você sobre essa questão, ou seja, essa questão da desonra, porque quando você se submete a Deus, ou aonde Deus te plantou, mesmo quando você não entende tudo, Ele vai te honrar, e a honra vem. A honra é uma semente invisível, mas a colheita é visível. Então, essa é a diferença da honra, porque o talento ou uma alta performance pode impressionar, mas a honra é o que vai, ou seja, o talento, a alta performance pode até abrir as portas, mas é a honra que vai manter essas portas abertas. Então, esse conteúdo aqui, se esse conteúdo aqui está alinhado com o que você acredita, se está alinhado com o céu, digamos assim, né? Fortaleça esse propósito aqui, curte, compartilha e chama alguém para assistir aqui esse programa Turma da 557. Vamos juntos elevar esse padrão aqui, elevar o padrão das nossas vidas e elevar o padrão também desse programa. Então, para encerrar aqui, eu quero recapitular só com você que a rebeldia oculta, ela sabota o propósito. A rebeldia oculta, ela, além de sabotar, ou seja, ela sabota o propósito, mas a honra, na realidade, abre portas. A honra verdadeira abre portas. Então eu quero te dar uma palavra de alinhamento aqui para hoje, para essa semana, para você, que quem não honra atrasa, na realidade, a sua própria colheita. Quem não honra atrasa a sua própria colheita. Então, eu quero te fazer um convite, essa aqui é a turma da 557, e eu quero convidar você para estar aqui amanhã, sexta-feira, às 5h57, nesse programa diário que acontece de segunda a sexta, aqui, certo? E amanhã, para finalizar a Semana da Honra, nós vamos estar falando sobre honra não é bajulação, como se posicionar com verdade e respeito. Existe um caminho de honra entre a verdade e o silêncio. Então não perca amanhã aqui às 5h57 da manhã nesse programa, tá bom? Deus abençoe grandemente o seu dia, que tudo que você faça, você seja próspero e tudo que você toque, você tenha êxito. Nos vemos amanhã nessa turma da 5h57. Um abraço!